Muito bem, pessoal, vamos dar continuidade ao nosso estudo aqui dos crimes contra o patrimônio. Estamos vendo o artigo 157, o crime de roubo. Vimos, por último, na aula passada, o roubo circunstanciado, as hipóteses que vão majorar o crime de roubo. Vamos continuar vendo agora outras hipóteses que vão majorar o crime de roubo, mas eu quero chamar a atenção para vocês aqui para uma lei importantíssima, que é a Lei 13.654, que foi publicada em 2018 e trouxe várias alterações para o crime de furto, que nós já vimos, e para o crime de roubo também. Então olha aqui, vem comigo na tela, olha a redação do parágrafo 2º, inciso 1º, antes da Lei 13.654. Pessoal, isso daqui não existe mais, tá bom? Esse inciso 1º, ele foi revogado. Ele foi revogado, mas olha só o que ele dizia, é importante a gente compreender. A pena aumenta-se de 1/3 até a metade se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma. Nós tínhamos um conceito amplo aqui de arma. Qualquer arma poderia ser uma arma branca, uma arma imprópria, que são objetos que não são utilizados para serem armas, não foram feitos para ser arma, mas o ser humano transforma eles em armas. Poderia ser também arma de fogo. Então, qualquer arma que fosse utilizada pelo agente causaria um aumento de pena de 1/3 até a metade se, obviamente, fosse usada essa arma para cometer um crime de roubo, tá bom? Como eu falei com vocês, esse inciso 1º foi revogado pela Lei 13.654. Qual que é a redação que nós temos agora? Veja só, a redação atual, a Lei 13.654, o que ela fez? Revogou o inciso 1º do parágrafo 2º, mas ela criou o parágrafo 2º-A. E ela disse o seguinte, a pena aumenta-se agora de 2/3 se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo. Opa! Galera, atenção nisso daqui. Nós temos duas situações que precisamos analisar. Primeiro, no que concerne arma branca e arma imprópria, não há mais uma circunstância majorante. Roubo praticado com arma branca ou arma imprópria recaiu na conduta agora do artigo 157, caput. Ué, professor, então quer dizer que se alguém agora praticar um crime de roubo com uma faca, com um canivete, com uma furadeira, com uma chave de fenda, não é mais um roubo majorado? Não. Agora caiu na conduta do roubo simples. Ué, professor, e quem foi condenado lá atrás por essa circunstância? Simples. Novatio legis in melius. Só que, na verdade, sabe como é que a jurisprudência disse que isso daqui é? Ela falou o seguinte, o STJ disse que isso aqui se trata de uma abolitio criminis em relação à majorante do emprego de arma branca, arma imprópria, todas as armas que não sejam arma de fogo. Então, aquele agente que estava cumprindo pena com a majorante, porque ele tinha cometido um roubo com emprego de arma branca ou emprego de arma imprópria, ele agora será beneficiado. A gente já falou que a abolitio criminis, a novatio legis in melius, elas não respeitam a coisa julgada. Então, mesmo aquele cara que já foi condenado, ele será beneficiado por isso daqui. Aquele cara que está respondendo por uma ação penal, por ter roubado alguém usando uma faca, ele será beneficiado. Ele não responderá mais pelo roubo majorado. Não incide mais a ele o aumento de pena de 1/3 até a metade. Ele responde pelo roubo simples. Professor, e com relação à arma de fogo? Veja, a partir do dia 24 de abril de 2018, quem cometeu um roubo com emprego de arma de fogo vai responder pela majorante de 2/3. E quem cometeu crime de roubo com emprego de arma de fogo até o dia 23 de abril de 2018, vai continuar respondendo lá pela majorante de 1/3 até a metade. Professor, mas o parágrafo 2º, inciso 1º foi revogado. É verdade. Nós teremos aqui a ultratividade da lei penal mais benéfica. A lei anterior era mais benéfica no que concerne ao emprego de arma de fogo no crime de roubo. Então ela continuará sendo aplicada a fatos ocorridos na sua vigência, mesmo após a sua revogação. Tranquilo, pessoal? São duas situações aqui que tem que saber. A situação do roubo com arma imprópria e arma branca e a situação do roubo com arma de fogo. Prejudicou,
para o réu a arma de fogo, então continua aplicando a hipótese do parágrafo 2º, inciso 1º, artigo 157. Beleza? Então, pessoal, atenção nisso daqui. Mas eu sei que às vezes isso daqui é meio confuso, esses desenhos bonitos que eu faço. Então eu trouxe para vocês um quadro mais bonitinho com essas informações. Olha aqui, até 23 de abril de 2018, o roubo com emprego de arma branca e arma imprópria respondia por roubo circunstanciado, até dia 23 de abril. Todavia, a Lei 13.154 revogou e, consequentemente, promoveu a abolício criminis dessa majorante. Tá bom? Tá lá no informativo 626 de junho de 2018. Muita gente fala, mas isso daí não é abolício criminis, isso daí é só uma novatio legis in melius. O STJ entendeu que se trata sim de uma abolício criminis no que concerne a majorante de 1/3 até a metade do roubo cometido com emprego de arma branca ou arma imprópria, tá bom? Logo, o agente deverá responder pelo roubo simples. Aplica-se retroativamente a Lei 13.654, que neste caso é mais benéfica ao réu. Professor, e a partir de 24 de abril de 2018, que é quando a Lei 13.654 entrou em vigor, aí o agente vai responder pelo roubo simples, caneta deu pau aqui, vai responder pelo roubo simples do artigo 157 do Código Penal, se o roubo foi cometido, pessoal, obviamente, com emprego de arma branca ou arma imprópria. E o roubo com emprego de arma de fogo, até 23 de abril de 2018, em que pese a revogação do artigo 157, parágrafo 2º, inciso 1º do Código Penal, continuará a responder com base nesse dispositivo. A pena será majorada de 1/3 até a metade, uma vez que, neste caso, a Lei 13.654 é mais gravosa ao réu. Ocorre a ultratividade da lei penal que, apesar de revogada, é mais benéfica e era vigente à época dos fatos. E a partir de 24 de abril de 2018, quem pratica um roubo com emprego de arma de fogo responde pelo parágrafo 2º-A, inciso 1º, aumento de pena em 2/3. Ocorreu a continuidade típico-normativa. O que é a continuidade típico-normativa? É quando um dispositivo é revogado, mas a conduta ali descrita continua sendo proibida por outro tipo penal. Foi o que aconteceu. Revogou o parágrafo 2º, inciso 1º, mas no que concerne a arma de fogo, houve a continuidade típico-normativa, porque agora aquela conduta do roubo com emprego de arma de fogo é majorada pelo parágrafo 2º-A, inciso 1º. Beleza, pessoal? Olha, Lei 13.654. Professor, eu preciso saber o número dessa lei? Não, não precisa saber o número dessa lei, só tem que saber as alterações que ela gerou no Código Penal, tanto no artigo 155 quanto no artigo 157. Isso daí você precisa saber. É muito provável que isso venha a cair na sua prova. Beleza? Olha aqui. Vamos lá então, não incidirá a majorante de 2/3 pelo emprego de arma de fogo nas seguintes situações. Então aqui agora a gente já está falando aí do emprego de arma de fogo no roubo. Quando que não vai incidir a majorante do emprego de arma de fogo? Em que hipótese não vai incidir? Quando não há uma arma de fogo, tá bom? Para fins de aplicação do roubo à mão armada. Qual que serão essas hipóteses? Primeiro, arma de fogo com defeito, absolutamente incapaz de efetuar disparos. Se uma arma de fogo tem defeito, se ela é impossível ela praticar um disparo, ainda que o agente use uma arma de fogo para assaltar a vítima, com essa arma de fogo defeituosa, absolutamente ineficaz, não haverá essa majorante. Professor, mas ele estava usando uma arma ali que tem defeito, mas era uma arma. A vítima se sentiu intimidada. É por isso que vai haver o crime de roubo. Mas na modalidade simples, a gente não vai dar a majorante, a gente não vai aplicar a majorante, porque aquilo não era uma arma de fogo. Aquilo era um objeto que não mais poderia efetuar disparos. Professor, e se a arma de fogo ela for relativamente ineficaz? A cada 10 disparos, o agente consegue efetuar o disparo. Aí ele responde, tá bom? Então atenção, tem que ser absolutamente ineficaz de efetuar disparos para que não incida a majorante do emprego de arma de fogo. Se for relativamente incapaz, vai responder pela majorante sim. Segunda hipótese, arma de fogo de brinquedo e simulacros. Cuidado com essa hipótese aí, porque tinha uma súmula do STJ, salvo engano, uma súmula que falava que a arma de brinquedo incidiria a majorante do emprego de arma. Cuidado, tá bom? Essa súmula foi cancelada há quase 20 anos atrás, mas tem algumas pessoas que ainda acham que pode ser aplicada essa majorante e as provas continuam cobrando, tá bom? Então você sabe, emprego de arma de brinquedo ou simulacro. O que é simulacro? É um objeto que imita uma arma, pode ser uma arma de airsoft, pode ser uma outra arma de brinquedo, mas assim, perfeitamente, né? O simulacro é aquilo que imita perfeitamente uma arma de fogo. Se for um simulacro, se for uma arma de brinquedo,
não vai incidir a majorante, ainda que a vítima tenha se sentido ameaçado em razão dessa arma. Por isso que será roubo simples, não incide a majorante. Por que não, professor? Porque arma de brinquedo simulacro não é arma de fogo. Simples assim, tranquilo. Beleza? Então também não incide aí a majorante, arma de fogo de brinquedo e simulacros. E a arma de fogo desmuniciada, incide ou não, professor? Também não vai incidir, tá bom? Muita atenção nisso daqui. Não incide por quê? Porque não há um efetivo perigo de lesão. É isso que a jurisprudência fala. Não havia, a arma de fogo ela é boa, ela funciona perfeitamente, mas não tinha munição lá dentro dela. Então ela não tinha um efetivo, uma possibilidade, uma potencialidade lesiva, melhor dizendo, essa é a palavra. Ela não tinha potencialidade lesiva aquela arma de fogo. Então não vai incidir a majorante. Cuidado, muito cuidado. Essa daqui é a hipótese que mais dá dificuldade para o aluno entender. Por quê? Porque a arma de fogo desmuniciada, em que pese não incidir a majorante do roubo, vou botar assim, não incide a majorante do roubo, lá para fins da Lei 10.826, que é a lei do Estatuto do Desarmamento, a arma de fogo desmuniciada, ela pode sim configurar a posse ou o porte de arma de fogo, tá bom? Então cuidado, não confunda aqui os conceitos. Para a finalidade do crime de roubo, a gente não pode aplicar aí a majorante se a arma de fogo estiver desmuniciada. Mas para aplicar os artigos 12, 14, 16 lá do Estatuto do Desarmamento, 10.826, aí sim é levado em consideração. Se o agente está portando uma arma de fogo na rua, desmuniciada, ele pode ser preso pelo porte de arma de fogo? Com certeza. Ele pode, se ele vier a praticar um roubo com aquela arma desmuniciada, ele vai responder por roubo? Com certeza. Roubo simples? Sim. Roubo majorado em razão do emprego da arma de fogo? Nada disso, porque não há potencialidade lesiva. Aliás, esse argumento é o mesmo para todas essas hipóteses. Não há potencialidade lesiva em nenhuma dessas situações. Por isso que não vai incidir a majorante de 2/3 do emprego de arma de fogo. Onde que está essa majorante agora? Como nós vimos. Parágrafo 2º-A, inciso 1º do artigo 157. Fechou, galera? Muita atenção nisso daí. E aqui eu trouxe a jurisprudência em relação exatamente falando essa questão da posse da arma de fogo desmuniciada. Deixa eu apagar aqui. A gente não vai ler lá não, mas tá bom? Mas só trouxe a jurisprudência aí para vocês verem como esse posicionamento também é recente em relação à arma de fogo desmuniciada, que não será aplicada aí a majorante do roubo. Beleza, galera? Do emprego de arma de fogo. Muito bem, vamos continuar. É possível, no caso concreto, que o agente que comete um roubo cuja ameaça é exercida com emprego de arma de fogo de brinquedo, ou quebrada, ou desmuniciada, venha responder pela majorante do parágrafo 2º-A, inciso 1º do artigo 157 do Código Penal? Professor, não entendi nada da sua pergunta. Simples, galera. Vem aqui comigo. Olha aqui. Imagina que o agente ele pratique um roubo com uma arma de fogo de brinquedo. Só que aquela arma de fogo de brinquedo, você olha, ela é exatamente a cópia de uma arma de fogo de verdade. Só que, depois de cometer o roubo, ele é preso 3 dias depois. Ele é descoberto 3 dias depois e aquela arma de fogo ele já se desfez dela, que na verdade é uma arma de brinquedo, tá bom? Só que a arma de fogo ela não foi apreendida, nunca se encontraram aquela arma de fogo, mas a vítima vai afirmar que aquilo é uma arma de fogo, porque ela viu uma arma de fogo. As imagens da câmera de segurança bateram o olho ali naquela... bateram o vídeo naquela arma de fogo, naquela arma de brinquedo, e falaram, cara, pelas imagens aqui, aquilo ali é uma arma de verdade. Então veja, por que eu estou trazendo a situação? Porque é sim possível que o agente que utilizou, em tese, né, pessoal? É possível que um agente que utilizou uma arma de brinquedo, uma arma desmuniciada, uma arma defeituosa para praticar um crime de roubo, que ele venha responder pela majorante. Por quê? Porque não é obrigatório a apreensão dessa arma, tá bom? Então, para que o agente ele venha responder pela majorante da arma de fogo, não é necessário que haja a apreensão dessa arma de fogo. Simples assim. Então, em tese, se aquela arma de fogo nunca vier a ser apreendida e ela fosse uma arma de brinquedo, uma arma desmuniciada,
mesmo assim não vai ter como saber. E o agente ele vai responder. O ônus da prova aqui vai se inverter. Vai ser o agente que vai ter que responder, que vai ter que provar que aquela arma de fogo não tinha potencialidade lesiva, tá bom? Então olha aqui o informativo 536 do STF. Não é obrigatório que a arma de fogo seja periciada ou apreendida, desde que outros meios de prova demonstrem seu potencial lesivo. Testemunhas, imagens de câmera de segurança são alguns exemplos. Olha o ERESP 961-863 do Rio Grande do Sul, do STJ. O réu é quem deve provar que a arma de fogo utilizada era desprovida de potencial lesivo, como nas hipóteses de arma de brinquedo, arma defeituosa ou arma incapaz de produzir lesão. Então vai se inverter aqui nesse caso o ônus da prova. Pessoal, atenção, isso daqui é muito cobrado. Lembrem-se, para que incida a majorante do roubo com emprego de arma de fogo, não é necessário que haja sua apreensão. Não é necessário que haja sua perícia se não houver apreensão. Entretanto, se houver a apreensão dessa arma, se ela for localizada e apreendida, deve haver a perícia. Vai ter aí o exame de corpo de delito para ver se há efetivamente a possibilidade de efetuar disparos com aquela arma de fogo, tá bom? Então, não confundam aí as bolas, importantíssimo isso daqui, tem sido cada vez mais cobrado, como a gente vai ver futuramente nas questões. Olha aqui então, essa é a figura do roubo circunstanciado. A gente já viu aqui o parágrafo 2º, que aumenta de 1/3 até a metade. A gente viu que essa hipótese aqui foi revogada e nós vimos cada uma dessas hipóteses aqui, a 2, 3, 4, 5 na aula passada. Aí a Lei 13.654, ela criou o parágrafo 2º-A, aumentando a pena de 2/3. Temos aqui, então, a hipótese do inciso 1º, se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo. Ok. O que eu quero chamar a atenção para vocês agora são as últimas hipóteses de cada um desses parágrafos. Primeiro, parágrafo 2º, inciso 6º. Vai ter um aumento de 1/3 até a metade se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que conjuntamente ou isoladamente possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego. Inciso 2º do parágrafo 2º-A, aumento de pena de 2/3. Se há destruição ou rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. Professor, não entendi a diferença aqui entre o inciso 6º e o inciso 2º do parágrafo 2º-A. Por que neste aqui a gente vai ter um aumento de 2/3 e neste aqui a gente vai ter um aumento de 1/3 até a metade, que é um aumento menor? Simples, pessoal. No parágrafo 2º, inciso 6º, que o aumento é menor, a subtração, o roubo, é da própria substância explosiva. Roubar a substância explosiva ou seus acessórios, aumento de 1/3 até a metade. Roubar com o emprego da substância explosiva vai ser mais grave. Entendeu? Se você rouba com o emprego da substância explosiva para destruir ou romper um obstáculo, aí a gente vai ter um aumento maior, que é do parágrafo 2º-A, no inciso 2º. Professor, continua difícil. Por isso, galera, que sempre que está difícil a gente traz aí essa tabelinha para vocês, para que fique bem mais simples. Olha só, lembra que nós vimos o crime de furto? Porque a Lei 13.654, ela alterou também o crime de furto. E lá no crime de furto dizia o seguinte, artigo 155, parágrafo 7º, se a subtração das substâncias explosivas ou acessórios, tá bom? A subtração é da própria substância. Era uma qualificadora no crime de roubo, de furto, e gerava uma pena de 4 a 10 anos. Se a subtração no crime de furto fosse com destruição ou rompimento de obstáculo, é o famoso caso aqui dos caixas eletrônicos, aí estava previsto no artigo 155, parágrafo 4º-A, era uma qualificadora, pena de 4 a 10 anos. Opa! Então no furto, se o furto é da substância explosiva ou com o emprego da substância explosiva, a pena é a mesma. E nos dois casos serão qualificadoras no crime de furto. Olha o crime de roubo aqui, como é diferente. No crime de roubo, se a subtração for da substância explosiva, vai ser uma majorante, com pena de 4 a 10 anos e aumento de pena de 1/3 até a metade. Se a subtração for com destruição ou rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo e for um roubo, artigo 157, parágrafo 2º-A, inciso 2º, vai ser uma majorante, pena de 4 a 10 anos com 2/3
de aumento de pena. Então veja, galera, no que concerne o crime de furto é fácil, porque em ambos os casos será uma qualificadora. Em ambos os casos, a pena será de 4 a 10 anos. Já no roubo, não. No roubo, nos dois casos, será uma majorante, ok, mas o aumento de pena será distinto. Será menor o aumento se for o roubo da substância explosiva. Será maior o aumento se o roubo for por meio do emprego da substância explosiva. Se o roubo se der para o emprego da substância explosiva for para destruir ou romper um obstáculo. Beleza? Esse quadrinho aqui é chave, então atenção aí nessa diferenciação. Isso aqui é uma diferenciação que o examinador ele pode querer ali cobrar de você. Beleza, pessoal? E a Lei 13.654, que foi publicada em 2018, isso aqui pode despencar em prova, porque é bem recente. Muito bem, vamos lá. Opa, vamos entrar agora no parágrafo 3º. Professor, a gente até agora não viu roubo qualificado. Exatamente. Tudo que a gente viu até agora é o roubo circunstanciado ou roubo majorado. O roubo qualificado, ele só está aqui no parágrafo 3º. Só aqui nós teremos o roubo qualificado. Em que hipóteses qualifica o roubo? Primeiro, se da violência resulta... Opa, então aqui a gente já viu que não tem roubo qualificado mediante grave ameaça. Tá bom? Tem que haver uma violência. Se da violência resulta lesão corporal grave, a pena é de reclusão de 7 a 18 anos e multa. Se da violência resulta morte, a pena é de reclusão de 20 a 30 anos e multa. Sabe que crime que é esse daqui, pessoal, da morte? Que se resulta morte? O crime de latrocínio. Ué, professor, o Código Penal ele não trouxe esse nome de latrocínio, não? Não. Esse nome latrocínio foi trazido lá pela Lei 8.072, que é a lei dos crimes hediondos. Lá que existiu essa hipótese esse nome, na verdade, aí, de latrocínio, tá bom? Vamos lá, algumas coisas em comum desses dois crimes. Primeiro, são crimes qualificados pelo resultado. Outra coisa importante, a subtração vai ser dolosa, a violência é dolosa, mas o resultado pode ser doloso ou culposo. Opa, professor, não entendi isso daqui muito bem. Olha só, imagine que alguém quer subtrair bens de uma vítima mediante violência, tá bom? A vai subtrair vítimas de B. Para tanto, A vem com um taco de beisebol e dá uma paulada no braço da vítima para que ela solte o seu aparelho celular. Houve dolo na subtração? Houve. A intenção do agente era subtrair mediante violência um determinado bem. Houve o dolo na violência? Houve o dolo na violência. O agente deu aquela paulada lá, aquele bastão no braço da vítima. Então houve dolo na violência. Entretanto, essa vítima, em razão dessa pancada que ela recebeu, ela sofreu uma debilidade permanente do seu membro, do seu órgão. E aí, pessoal, não quer dizer então que ela sofreu uma lesão corporal grave. Veja, o agente, ele não tinha um dolo para causar essa lesão corporal grave. Ele tinha um dolo para usar a violência e a vítima viesse a soltar esse aparelho celular. Mas mesmo assim, ocorreu esse resultado e a vítima teve uma debilidade permanente no seu braço. Vamos ler aqui de novo. Houve subtração dolosa? Houve. A intenção dele era roubar. Houve o emprego da violência dolosa? Sim, ele bateu com o bastão lá com dolo, era a intenção dele. E o resultado, a lesão corporal grave, foi dolosa ou foi culposa? Nesse caso, foi culposa. Mas não interessa, ele vai responder normalmente aqui pelo inciso 1º, pelo roubo qualificado em razão da lesão corporal grave. Se ele tivesse dado uma coronhada na cabeça da vítima, para que a vítima simplesmente desmaiasse e ele pudesse pegar o aparelho celular da vítima, mas essa vítima viesse a morrer, professor, ele não tinha intenção de matar. Sim, mas o resultado foi culposo. Ele não tinha intenção de matar, mas por meio da sua violência dolosa, houve a morte da vítima. Ele responde pelo latrocínio? Responde, tá bom? Então, muito cuidado. Atenção, a violência tem que ser dolosa. Imagina um roubo com restrição de liberdade. Outra situação aqui agora. Roubo com restrição de liberdade. A vítima entra no carro, o assaltante entra no carro, manda a vítima entrar no carro e ele emprega a fuga com a vítima lá dentro. De repente, uma viatura policial começa a persegui-lo e o que ele faz? Corre, acelera para fugir da polícia. Só que ele acaba se acidentando, ele se machuca e a vítima que estava no banco do passageiro sem cinto de segurança vem a morrer, tá bom? Olha aqui a situação. Houve uma subtração dolosa? Houve uma subtração dolosa? Houve.
Houve aquele roubo com restrição de liberdade, inclusive. Houve violência dolosa? Não. Não houve violência dolosa. Por quê? Porque a vítima veio a morrer em razão de um acidente de trânsito. Nesse caso, em que pese a vítima vir a morrer, o agente ele vai responder pelo roubo com restrição de liberdade em concurso material com o homicídio culposo na direção de veículo automotor. Tá vendo? Porque não houve um dolo na violência praticada. Então, galera, atenção, para que a gente tenha o roubo qualificado, precisa disso daqui. Lembrem-se, subtração dolosa, violência dolosa e o resultado pode ser doloso ou culposo, tá bom? E necessário que haja violência própria para incidir o roubo qualificado. O roubo qualificado, seja a hipótese do inciso primeiro ou do inciso segundo, não pode ser praticado mediante violência imprópria. Ah, professor, mas o agente ele queria subtrair uma vítima e, para tanto, ele colocou sonífero na sua bebida. É legal, roubo impróprio que ele queria praticar. Entretanto, roubo próprio com violência imprópria, né? Meio subreptício. Ok. Só que ele botou uma dose tão grande, botou uma dose cavalar de sonífero que a vítima veio a morrer. E aí, ele praticou latrocínio ou não? Não. Sabe o que ele vai praticar? Ele vai praticar o roubo e aí ele pode praticar um homicídio, provavelmente qualificado, em razão do dolo eventual, tá bom? Por que, professor, que não é latrocínio? Ele queria roubar e ele matou a vítima, sim. Só que essa violência que está prevista aqui no parágrafo 3º é a violência própria. Se a intenção do agente era uma violência imprópria, aí a gente não vai poder falar do crime de latrocínio ou da lesão do roubo qualificado em razão da lesão corporal grave. Tá bom, pessoal? Então, atenção, necessário que haja violência própria para incidir o roubo qualificado. Muito bem, vamos então ver aí cada uma dessas hipóteses. A primeira, lesão corporal grave, se resulta lesão corporal grave o roubo, a pena de reclusão de 7 a 18 anos e multa, tá bom? Olha aqui a lei de novo, ela mudou esse crime, sabia? Ela aumentou a pena aí do crime de roubo qualificado pela lesão corporal. Antes era até 15 anos. Essa leizinha ela aumentou aí para 18 anos o roubo qualificado pela lesão corporal grave. Pessoal, atenção, essa lesão corporal grave, ela pode ser tanto a hipótese do artigo 129, parágrafo 1º, quanto do parágrafo 2º. Então, essa lesão corporal grave, ela é uma lesão corporal grave em sentido amplo, pode ser tanto a lesão corporal grave quanto a lesão corporal gravíssima. As duas vão qualificar o crime de roubo, beleza? Professor, e se for a lesão corporal leve? A lesão corporal leve é um pressuposto, é uma elementar do crime do roubo. O crime do roubo ele não pode ser cometido mediante violência? Então, se houver uma violência e essa violência gerar uma lesão corporal leve na vítima, vai ser uma elementar. Ele continua respondendo lá pelo roubo simples. Momento consumativo. Em que momento vai se consumar o crime de roubo qualificado pela lesão corporal grave? Vai se consumar no momento da lesão corporal. Se consuma com a lesão corporal, ainda que não haja a subtração. Beleza? Muito bem. E a tentativa é possível? Sim, a tentativa é possível desde que haja dolo na lesão. O agente ele quis praticar a lesão corporal para subtrair um bem, mas ele não consegue efetuar aquela lesão corporal grave ou gravíssima. Pode haver a tentativa, então, do roubo qualificado pela lesão corporal grave? Sim, pode haver essa tentativa. Beleza, pessoal? Muito bem. Vamos, então, agora para o inciso 2º. O que é o inciso 2º? É o crime do latrocínio. Olha só o que diz. Se da violência resulta morte, a pena é de reclusão de 20 a 30 anos e multa. Galera, muita atenção. Falei e volto a repetir. Todas as hipóteses que a gente viu no roubo, parágrafos 1º, parágrafo 2º, melhor dizendo, e parágrafo 2º-A, são roubos circunstanciados, roubos majorados. Existem somente duas hipóteses de roubo qualificado. Não vamos confundir com a classificação do furto. Roubo qualificado vai se dar quando houver um resultado de lesão corporal grave ou quando houver resultado morte, que é o latrocínio. Muito bem, o latrocínio é um crime complexo? Com certeza. A gente vai ter aqui uma subtração, que pode ser um roubo, né? Pode ser um furto,
e a gente vai ter um homicídio. É um crime pluriofensivo? Ofende mais que um bem jurídico? Com certeza. Nós teremos o patrimônio sendo ofendido, bem como a vida. A violência deve ser dolosa, ainda que o resultado morte seja culposo. Já falamos sobre isso daqui, lá na tela em comum que a gente falou aí do parágrafo 3º, incisos 1º e 2º. Então a violência tem que ser dolosa, ainda que o resultado morte seja culposo. Vou repetir. Se o agente quer assaltar uma vítima e, para tanto, ele desfere uma coronhada na cabeça da vítima para que ele consiga fazer a subtração foi dolosa, a violência foi dolosa, só que essa vítima, em razão da coronhada, veio a morrer. O agente não queria matar a vítima, ele só queria que ela desmaiasse para ele poder subtrair. Não interessa. Em razão da sua conduta dolosa violenta, a vítima veio a falecer. Se a vítima veio a falecer, ainda que por culpa, haverá a incidência do latrocínio? Sim, pessoal. Muita atenção nisso daqui, tá bom? E tem que haver o nexo causal entre o roubo e a morte, tá bom? Bem importante também. O bandido, ele mata para roubar, ou então ele rouba e mata para segurar. Então, mata para roubar ou rouba e mata para assegurar a impunidade ou a posse da coisa. Beleza? Esse tem que ser o nexo causal. Muito bem. Outras situações. Há latrocínio? Pergunta. Há latrocínio nas seguintes situações? Primeiro, dois agentes, Caio e Tício, em conluio praticam um roubo. Após a consumação do roubo, Caio mata Tício para ficar com o proveito do crime. Ou seja, dois ladrões cometem um roubo, em seguida um deles fala, quer saber, eu vou ficar com tudo isso aqui só para mim. Ele mata o outro agente. Houve latrocínio? Não, não há latrocínio. Haverá o crime de roubo em concurso material com o crime de homicídio. No caso, esse será um homicídio qualificado. Professor, por que isso daqui não é latrocínio? Simples, porque a vítima que vem a morrer, o outro ladrão, ele não é a vítima patrimonial. Tá bom? Ele era, na verdade, o agente, aquele que cometeu o crime patrimonial de roubo. Então aqui a gente não vai ter latrocínio, tá bom? Vamos botar aqui, ó. Há crime de latrocínio nesse caso? Não. Beleza? A gente vai ter aqui, então, um crime de roubo e um crime de homicídio qualificado. Hipótese número 2. João mata seu desafeto Carlos. Após a consumação do homicídio, João aproveita a oportunidade e subtrai o relógio e aparelho celular de Carlos. Ou seja, João matou o Carlos porque não gostava de Carlos. Carlos caiu lá e morreu. E aí, nesse caso, João ele vê a possibilidade de subtrair bens depois da morte de Carlos e subtrai aqueles bens. A gente vai estar diante de um latrocínio? Não, porque não há nexo causal entre o homicídio e o roubo. Ele simplesmente praticou um homicídio, em seguida, após a vítima já estar morta, ele aproveitou a situação e comete um furto. Professor, se ele comete um furto, quem que são as vítimas patrimoniais? Os herdeiros do Carlos, os herdeiros da pessoa que veio a falecer. Tranquilo, pessoal? Então aqui também não haverá o crime de latrocínio. Como é que a gente responde essas duas situações? Porque não há nexo causal entre o roubo e as mortes. Beleza, pessoal? Então, muita atenção aí nessas duas hipóteses. São hipóteses que a lei, às vezes... A lei não. As provas trazem pra gente, beleza? Vamos lá, que não acabou. Temos aqui, então, a consumação do crime de latrocínio. Outra tabelinha também importantíssima. Cai demais. Em que momento está consumado o crime de latrocínio? Se o roubo é consumado e o homicídio é consumado, obviamente haverá consumação do latrocínio. Se o roubo é consumado, o agente consegue subtrair o bem, mas o homicídio é tentado, a vítima não vem a morrer, será latrocínio tentado. Se o roubo é tentado, o homicídio é consumado, o latrocínio é consumado. Se o roubo é tentado e o homicídio é tentado, o latrocínio será tentado. Opa! Professor, então eu percebi que o crime de latrocínio ele está sempre conectado ao resultado do homicídio. É isso mesmo, pessoal. Apesar de ser o latrocínio um crime patrimonial, o resultado morte é que vai ditar
se o latrocínio será consumado ou tentado. E para isso a gente tem uma súmula do STF que vocês precisam conhecer muito bem, súmula 610. Há crime de latrocínio quando o homicídio se consuma, ainda que não realize o agente a subtração de bens da vítima. O agente A mata a vítima B. Ela morre, só que ele não consegue subir, ele mata para roubar, mas ele não consegue subtrair os bens porque na hora que ele vai subtrair os bens, a polícia chega e ele tem que correr. Veja, houve o resultado morte? Houve latrocínio consumado. Professor, mas ele não conseguiu subtrair nenhum bem da vítima. Não houve aí uma subtração, não houve o efetivo roubo. Não tem problema. A jurisprudência considera que haverá um latrocínio consumado porque a vítima veio a falecer. Beleza, pessoal? Atenção aí, súmula 600, pode botar na tela, súmula 610 do STF. E aí temos outra súmula, que aqui a gente vai trazer um pouco de conhecimento de direito processual penal, já que estamos tratando do crime de latrocínio. Apesar do crime de latrocínio ser um crime contra o patrimônio, ou melhor dizendo, o latrocínio, temos que nos lembrar que o latrocínio é um crime contra o patrimônio. Então, a competência para o processo de julgamento de latrocínio é do juiz singular e não do tribunal do júri. O tribunal do júri ele vai cuidar de crimes dolosos contra a vida. Veja, o latrocínio não é um crime doloso contra a vida, ele é um crime doloso contra o patrimônio, tá bom? Então, onde se julga o crime de latrocínio? No juízo comum. Professor, mas a vítima morreu e a subtração ele nem conseguiu fazer. Não importa. Crime de latrocínio, juízo comum, beleza? Muito importante. E aí, por fim, subtração do patrimônio de uma vítima e resultado morte de duas ou mais vítimas. Somente uma vítima foi roubada, mas duas ou mais vítimas vieram a falecer. Tá bom, pessoal? Qual que será a hipótese aí? Quantos crimes nós teremos nessa hipótese? Muito bem, ó. Então, pessoal, aqui, ó, subtração do patrimônio de uma vítima e resultado morte de duas ou mais vítimas. Somente um patrimônio foi subtraído, teremos aí também somente um crime de latrocínio, tá bom? Muita atenção nisso daí também. Beleza. Vamos lá, continuidade delitiva. Não se reconhece a continuidade delitiva nas seguintes situações. Muito, muito importante. Roubo e latrocínio tutelam bens jurídicos distintos. Então, se houver um roubo e um latrocínio, não haverá a implicação do artigo 71 do Código Penal. Veja, não há que se falar em crime continuado quando há uma hipótese de roubo e latrocínio. Isso daqui cai demais, a gente vai ver nas questões. Também não há que se falar na continuidade delitiva quando há um roubo e um furto. Tá bom? São crimes do mesmo gênero, mas de espécies distintas. Roubo e extorsão, também não há que se falar na continuidade delitiva. São crimes do mesmo gênero, mas de espécies distintas. Beleza, pessoal? Só colocar aqui para vocês, voltar aqui a tela, o informativo 855 do STF. Tá bom? Esse informativo do STF de fevereiro de 2017 é que vai falar que a subtração do patrimônio de uma vítima e resultado morte de duas ou mais vítimas configura somente um latrocínio. Beleza? Só para ficar mais claro aí para vocês. Muito bem, então vem aqui comigo. Vamos finalizar aqui mais esse bloco e vamos fazer agora alguns exercícios para a gente fixar bem essa matéria. Até lá!